Olá, boa noite. Bem-vindos a 3 graus com algum cabelo. Isto não se trata, Bom, não no se trata entanto, de um novo programa, exato. Isto é uma conversa especial com o Dário Duarte, mais conhecido como DRAD, e o Ricardo Santo, que de certa forma desafiaram num dos programas, de forma enviesada, num dos programas que houve do 3 graus de Caraquice, em que se falou de revistas, lembraram a importância que teve a revista brasileira Animal. Então, desde então, desse comentário, eu fiquei a pensar nisso e, de facto, como a revista Animal também para mim foi uma referência particularmente importante. Eu sei que isto é um clichê, falar das pedradas do charco, mas digamos, foi de facto uma coisa que fez uma viragem, não é? De repente foi uma apresentação muito rápida de uma nova cena, muitas referências novas que eu não conhecia e, portanto, foi particularmente importante. E eu tinha 15 anos, portanto, eu tinha 15 anos, o Ricardo é ligeiramente mais novo, o Dário é ligeiramente mais velho, mas estamos a falar mais ou menos de um enquadramento aqui de meia adolescência, não é? Quando esta revista apareceu. foi Diz isto? 87? 87, que ela chegou cá, 88, para aí, não? 88. Eu diria porque eu, na verdade, fui ver e a revista Sim. mais antiga que eu consegui apanhar foi a número 3. Mas Ah, ela não foi comprada, tenho a certeza absoluta, porque a primeira que apanhei nas bancas, e lembro-me, sim. nós podemos falar de bancas, não é? Porque na altura Sim, tinha sim, sim. Era. certeza, e não sei, foi a número 5, ou a número 6, ou até a número 7, e rapidamente encontrei a anterior, e lembro que só muito mais à frente é que consegui, não sei, eu tenho um problema de memória, que é já não saber como é que eu conseguia caçar estas revistas, ou seja, eu tinha as escadinhas do Duque, a Sim. Barata e uma ou outra banca especial de corrida, mas sinceramente não me lembro com exatidão como é que consegui fazer essa caça Eu para trás. por, eu, por acaso, lembro. Tenho essa memória perfeitamente. Há muita coisa que eu também já não me lembro. De quando eu tinha 15 anos, já se foi muita coisa. Eu era dos subúrbios, porque eu vivia em Santo António dos Cavaleiros, mas eu como tinha, a minha avó vivia perto da Avenida de Roma, eu sempre que vinha cá, a barata era quase uma obrigatoriedade. Não comprava sempre, não tinha dinheiro, mas eu lembro-me que tinha a ver com esse circuito de apanhar assim de revistas de vez em quando. Porque vocês não eram de Lisboa, não é? Também. Eu era da Alverca, ainda moro a 4 km de Alverca, na Póvoa de Sentiria, mas eu era da Alverca e quando ia a Lisboa, à casa dos familiares, era ao domingo e tudo estava fechado. Nessa altura não havia cá nada aberto ao domingo. Portanto, eu só tinha acesso ao que chegava à Alverca, que era muito pouco. Curiosamente, lembro perfeitamente de comprar a Animal número 1, posso mostrar, que ainda aqui está, já está autografada pelo Liberatório na Amadora, uns anos mais tarde. A capa já quase que anda sozinha. Lembro-me de comprar no modelo da Alverca. Modelo, ok. Modelo, era modelo. Antes de ser modelo, antes de ser continente e modelo e continente, era um Sim, modelo da Alverca. E não me lembro exatamente o ano, mas eu lembro-me de comprar a número 6 em férias no Algarve, em setembro de 89. Portanto, isto chegava cá, era muito irregular a cá chegar. Curiosamente, eu consegui fazer a coleção toda comprada em Alverca, à exceção do número 5, que comprei há coisa de 4 anos no Porto pela Alfarrabista. Realmente consegui ter a coleção completa, foi um descanso. Porque isto realmente foi muito importante para mim, tanto a Animal como as revistas do circo, desde Chocolate com Banana porque chegaram todas ao mesmo tempo. Isto parece que foi assim um abrir de portas de algo de mais radical, de mais estranho, de mais não tão café com leite como nós estávamos habituados a ver que cá aparecia, e que realmente me trouxe de volta para ler com gosto. Muita malta não li BD, li estas revistas, curiosamente, e deu-me o puxão novamente para ser autor, para novamente ser autor. Eu tinha deixado de ser autor porque não conseguia fazer histórias que eu tentava fazer, já não tinha grande interesse, não tinha grande interesse em perseguir algo mais realista e não nada disso. Eu depois fui para uma vertente mais humorista, como sabem. Mas estas foram realmente as revistas mais importantes no meu crescer como autor e mesmo como pessoa. Abriram-me as portas para um tipo de BD, curiosamente europeia, eu falo disso no meu último livro, curiosamente BD europeia,
teve-se uma revista brasileira a mostrar-me que existia. Por acaso, eu não me lembrando com exatidão, mas lá está. Eu tentava ler um pouco de tudo, mas com essa idade, obviamente, era o que tínhamos cá. Portanto, obviamente, lia super-heróis, as revistas, os gibis que vinham no Brasil. Da Abril. E os álbuns. E eu, por exemplo, tinha a minha referência, eu lembro que até uma idade, vamos dizer 12, 13 anos, talvez, para mim era Bilal e Moebius. E eu jurava, nunca haverá autores melhores do que o Bilal e Moebius. Acabou. Está fechado. Claro, apareceu este tipo de coisas e obviamente que expande imediatamente. Tem lá calma e aprendemos muita coisa. É engraçado falares de circo, porque uma das poucas coisas que eu tenho, porque eu tenho as coisas muito empacotadas agora, e eu comprei de facto a caixa também da circo, mas isto foi muito mais tardio. Mais tarde. Sim. Eu não tenho essa caixa. Curiosamente, deve ter comprado no mesmo sítio que eu, porque a minha caixa da Chocolate com Banana e da Striptease é igualzinha com a fitinha e tudo. Isso deve ter sido no Salão Lisboa, não? Eu ia ver aí se tens na tua estante a revista, porque para as tantas pode ter sido palmada. Pensa lá, não é? Está demasiado igual. Não, isto foi comprado sem querer mentir, acho que foi comprado na BD Mania. Num último resquício. E foi muito mais tarde, não foi na altura. Não, foi para aí em 2000. Não, pois, exato. Ou seja, a questão é, não foi na mesma altura em que estava a ser publicada. E eu, por exemplo, eu adorava não. Eu tinha à luz que existia um autor que era o Luís G, mas não tinha acesso ao trabalho dele e estava assim obcecado. E depois, mais tarde, é que fui descobrir. E tu, Sandro, como é que lembra? Mesmo não te lembres com exatidão, o que é que... Bom, antes de mais, boa noite ao auditório. É verdade, boa noite a todos. Vou imitar um delay e tudo, já que estou longe. O auditório deve ser pai que o Gabriel e o André, não? Não. Saíram os dois gajos que eram os únicos ouvintes, foram para o programa e agora de repente isto perdeu o auditório. Estamos a falar para o Beco. O Veto de Beja de vez em quando também faz comentários. Pronto, ok. Há pelo menos 5 ou 6 pessoas. Então, o Veto está a ver. Não sejam assim. Não, opa, isso é pronto. Duas das pessoas agora são bots que eu programo, que é para aquilo estar automaticamente, ok? Exato, mandou sempre umas mensagens no final. Foi o que compraste baratinho ao Putin. Não, opa, é como eu já gostei. Aliás, o Pedro teve quase para me excomungar, para me expulsar deste podcast quando eu disse que eu era puto e nunca vi a Animal à venda nas bancas, é verdade, nunca vi. E eu comecei a ler a Animal emprestada de gajos que eram 3, 4 anos mais velhos do que eu, quando eu fui para as Caldas estudar, que não era assim uma coisa muito rara naquela época, ainda era, eu conheci, muitos dos meus amigos, uma grande parte dos meus amigos que são dessa época, é malta de 3, 4 anos mais velha do que eu, porque, sei lá, havia muito, para já, eu sou mais provinciano, sou de Patais, ali da zona Marinha Grande, Nazaré, Alcobaça, e, sei lá, as pessoas que... Não era uma coisa automática a pessoa terminar o ensino secundário e ir logo para a faculdade. Havia muita malta que ia trabalhar há uns anos e depois arrependia-se, pensava, calhar estou melhor a estudar. ou havia malta que esquecia de se apresentar na inspeção e depois a tropa ia lá bater à porta. Havia uma série de malta dessa também. Portanto, não era raro ter colegas, até de anos atrás do meu, serem tipo 4 anos mais velhos do que eu. E havia malta que tinha Animal lá, até mesmo nem sequer era em casa dos pais, era lá mesmo. Pronto, para quem nunca... Eu acho que há uma diferença grande quando, por exemplo, se estuda numa cidade grande como Lisboa, quando se vai estudar para uma cidade pequena como as Caldas. É que as pessoas ali, até por condicionantes geográficas, passam muito tempo em casa umas das outras. E até pessoas de quem eu não era propriamente um grande amigo, mas eu devo ter ido a casa quase toda a gente. E depois as coisas acontecem muito naturalmente, até a malta que tem mais afição por BD, combinar e fazer aquelas sessões de cadáver esquisito, que a gente nessa altura não lhe chamava isso. Mas foi aí que eu tomei contacto com o Animal. Mas é um bocado como tu estavas a dizer. Eu antes de ter descoberto Animal,
Eu acho que o primeiro momento eureka foi para aí o Incal do Moebius e a trilogia Nicopol do Bilal. Esse foi o primeiro abre-olhos. Foi o primeiro. Vá lá, porque estamos a situar-me um bocado. Eu vinha um bocado dos meus 12, 13, 14, 15 anos e a dieta nessa fase estava exclusivamente circunscrita a marveladas e coisas de super-heróis. De repente, porque eu já não. As coisas da Dupuy, os Asterix, os Tintins, eu já não lia propriamente isso. Ou seja, aquilo já era uma coisa que já veio de trás. Mesmo até havia uma revista da Abril que era, chamava-se Aventura e Ficção, que era assim uma espécie de metal-urbana e que até chegou a publicar alguns autores que depois apareceram no Animal. Acho que havia uma... Eu tenho para lá alguma que era que acho que era do Segura e do Ortiz. Uma série assim de crimes que os gajos fizeram antes do Burton e Sid. Eu não sei se é aventura e ficção, não será já contemporânea da Animal, mas acho que surgiu depois. Surgiu depois. Dá-me ideia. Não sei, é provável, mas eu... Mas sabe uma coisa? Há aqui uma coisa engraçada, que é, não sei se concordarão, há uma coisa que eu repito muitas vezes, que é quando eu ouço as pessoas a dizer aquela frase que é, eu cresci com isto, normalmente significa o quererem ler uma coisa que lhes recorda a nostalgia da infância, não é? Eu cresci com o Lucky Luke, então, porque aquilo é confortável, não é? É uma mantinha. Sim. Mas eu prefiro utilizar essa expressão como, quando eu estava num determinado patamar de crescimento emocional, intelectual, seja o que for, era muito bom descobrir algo que me respeitava com essa idade emocional. Ou seja, é verdade, eu continuei a ler, digamos, o Asterix ou o Tintin, porque seria uma coisa qualquer, mas eu percebia que aquilo já não era para a minha idade. E a Animal, de repente, é mesmo, espera lá, isto não é propriamente uma BD bem comportada. Eu não posso ler isto à frente dos meus pais, estás a ver? Não. Estou a fugir, porque eu, na verdade, podia ler à frente dos meus pais o que quisesse, não é? Mas é aquela ideia de que, um gajo ver a fada Sininho dentro de um vidro, digamos que essa mexeu comigo, não é? E o pozinho para voar e... Mas a Animal, estamos aqui a falar só da parte da BD, mas a Animal era muito mais do que isso. Claro. A Animal, por exemplo, logo no número 2, abriu-me o mundo para estes senhores. Eu não tenho o número 2. Ok. Os Blues Brothers. Eu nunca tinha ouvido falar dos Blues Brothers. O artigo que saiu aqui. Ups, perdemos o Dário. Então. Não, já está. Repete, por favor. Então, estava a dizer que não conhecia os Blues Brothers. A Animal deixou-me curioso para tentar perceber o que é que se passava ali. Estamos a falar num mundo pré-internet. Portanto, tínhamos que falar com os nossos amigos. Já ouviste falar nisto? O meu primo se calhar tem qualquer coisa. Vou ver se arranja uma cassete. E através de cassetes, e depois mais tarde, através de um amigo que emprestou um LP, eu ouvi os Blues Brothers. E realmente isto era muito bom. Ainda hoje estou completamente fisgado por aquele género de música que eles ali reuniam e faziam. E o filme para mim, é histórico. Depois eu gosto muito do Belushi e aquela gente toda. Abriu-me vários mundos. Eles traziam reportagens sobre cinema, música. Música, muita coisa música. Nick Cave. Exato, Nick Cave. As primeiras vezes que eu ouvi falar de Nick Cave foi no Animal. Ex-assassinos da CIA que faziam livros como matar pessoas. Eles tinham tudo e mais alguma coisa naquele encargo que era o mau. Uma espécie de fanzine. Lembro que havia uma coisa que era como, uma das formas de matar alguém era congelar um veneno, deixar o cubo de gelo que derretia e a pessoa morria e depois não se detectava. Era qualquer coisa assim, não é? Tem que ir reler, que isso agora dá assim na forma. Olha, desculpem. Já não é há muito tempo. Eu volto a dizer, eu da Animal não tenho nenhum número original. O que eu tenho são as fotocópias que tirei das animais que me emprestaram naquela altura. Isso é fixe. Ainda estão todas. Aliás, eu tenho muita BD em fotocópia, até coisas do chiclete com banana. Essas coisas que vocês falaram agora, eu tenho muito disso. Lembro-me que as primeiras histórias dos escrotinhos, da Rebordosa, eu tenho isso tudo em fotocópias. Ricardo. E era alguém que me aparecia, já não me lembro quem, nem vim de onde. Eu tenho fotocópias lá em casa de livros que eu já não faço a mais pequena ideia de onde é que eu saquei aquilo. Ricardo, os livros da Abril já vinham restos, mas vinham em número suficiente para ainda sobrarem. Animal e Chiclete com Banana vinham muito poucos.
Vinham muito poucos. Portanto, o recurso à fotocópia é perfeitamente normal. Também tenho uma porrada delas que tirei do geral, porque eu e o geral, geralmente, ele comprava a Chiclete com Banana ou outro número, ou Piratas, e ele comprava o Geraldão e eu tirava a fotocópia deles. Eu não sei. Fazia-se muito isso. Isso e gravar cassetes de música na altura, antes de aparecerem os CDs. É que há pessoas que podem não saber o que é fotocópias. Basicamente são cópias digitais que têm que sair em papel. É tipo uma impressão, mas... Deixem-me só fazer um momento um bocadinho de Wikipédia, porque pode haver, de facto, pessoas que não conheçam o animal. E eu, aliás, estimulado por os e-mails primeiros que nós trocámos, eu falei com o Fábio Zimos só para ter a certeza de uma informação ou outra. Eu só tenho a versão espanhola aqui. Portanto, a Animal é uma revista que surgiu em 1988 e seguiu 22 números até 91, portanto, em termos do tempo, durou apenas alguns anos. Ainda teve alguns números especiais, one-shots, de histórias completas também no mesmo formato, mas durou muito pouco tempo. E isto era uma editora chamada VHD Diffusion, porque era de um editor belga chamado Vincent Henri do Carme, que vivia no Brasil. Aliás, estas informações todas que eu vou dizer agora foram sistematizadas o Edmundo do Porco, que era um dos editores. Eu tenho que falar sobre o Edmundo do Porco, por acaso. Mas espera, deixa-me só, rapidamente, só para colocar esta história. Portanto, era um editor, um cidadão belga que vivia no Brasil. Ele teve a ideia de querer fazer uma revista com banda desenhada adulta no Brasil. Ele sentia que havia ali um nicho que faltava. Ele tinha já feito um contacto com material italiano. Lá está aquilo que eu falei da Canibale e da Frigidaire. Sim. E depois houve um grupo de editores brasileiros que resolveram, então, apresentar um projeto organizado. E isso foi, como eu disse, o Fábio Zimos, o Rogério de Campos, que é o Planeta, o Newton Food e a Priscila Farias. Sim. E, portanto, todos eles faziam como editor. E, de facto, portanto, havia esse material italiano, mas rapidamente eles também, como tinha apontado o Dário logo, foram buscar material à El Vibra e mais tarde a uma revista inglesa Deadline dos anos 80, final dos anos 80, Deadline, que tinha a Tancurl. Tancurl, exatamente. Aliás, era engraçado entrar numa conversa sobre as revistas inglesas, porque só muito mais tarde, já na era da internet, eu consegui arranjar algumas revistas, como a Crisis, a Revolver, mas muito mais tarde, ou seja, não acompanhei quando elas existiam. Foi uma reportagem mais tarde. Eu essas não tenho nenhuma. Tenho algumas, tenho 4 2000 ADs dessa época. Não tenho a Revolver, a Crisis, a Deadline, não tenho nenhuma dessas. É assim, eu também, durante muito tempo, eu sempre disse isto, eu não me considero propriamente um colecionador, no sentido em que tenho que ter. Porque se eu tivesse acesso às revistas de alguém me emprestasse, não comprava tudo. Só que houve uma fase, de facto, que eu tinha, digamos, algum dinheiro, alguma disponibilidade, e comprei muita coisa porque queria ler. Hoje já não compraria. E, por exemplo, eu tenho, de facto, a Crisis, a Revolver e a Toxic, não tenho a Deadline. A Toxic. Mas estaria, por exemplo, muito disponível a dar. Aliás, eu tenho feito isso, que é entregar a bibliotecas para que haja acesso. Não estou muito... Bom, a outra informação que talvez possa dar é que também havia a Fierro, algumas... Da Argentina. Sim. Essa também nunca vi. Mas pronto, acho que estas informações de Wikipédia são mais do que suficientes. Mas, de facto, esta revista tinha muita coisa, ou seja, tinha, de facto, algum conteúdo, digamos que nós consideraríamos adulto, porque ou era violento, ou era sexual, ou era... Eu posso dizer que era a minha pornografia. Eu nunca fui mais longe do que Animal a nível de... A Gina tinha uma circulação muito... Tinha. E vendia-se a menores. Um amigo meu contou-me, que eu nunca vi. Exato, eu também não vi. Contaram mais tarde. Contaram. Exato. Olha, mas vamos voltar a uma coisa. Eu gostava de saber, realmente, eu penso que concordamos que tudo isto tinha uma série de material lá, sei lá, o Peter Punk, do Max, etc., que foi mesmo assim muito... Foram coisas bastante surpreendentes. Mas... O Squeak da Mouse, logo no primeiro número.
O Rank Xerox logo no primeiro número. Por falar no Squeak the Mouse, sabes que foi editado outra vez em inglês, passado 30 anos, porque a primeira edição, que era na Barcelona, era Catalan Book. Catalan Communications, foi proibida na altura. Nos Estados Unidos foi censurado. Viram cópias. E, portanto, em 2022, o Squeak the Mouse finalmente foi publicado sem ser censurado. É incrível, não é? Fantagraphics, acho eu. Acho que sim. Eu, por acaso, o Rank Xerox era daquelas coisas que eu adorava tudo o resto, mas chegava ao Rank Xerox e ficava assim um bocado, uou. Isto já é demasiado para mim. O que é que eu traço? Aliás, nós não podemos descrever o que é o Rank Xerox em todos os aspectos, porque senão vamos de cana. Pois, em todos os aspectos não. E o nome também não. Digamos que não fiquei surpreendido quando soube que o autor morreu de overdose. Não o Liberatório, o outro. O Tamburini. O Pazienza também morreu de overdose. Era uma época tramada. Aquilo era uma época. Eu acho que aquilo veio muito com o movimento punk e está toda a anarquia. Toda a anarquia que houve com o final das ditaduras, no caso da Animal, a brasileira, mas no caso... Portugal, aí nesse aspecto Portugal era o mesmo. Eu era um miúdo e vinha de um meio relativamente sem grandes problemas. Mas a heroína também destruiu nos anos 80, era do caralho. Estamos a falar dessa geração, é a vossa geração destruiu. Alverca era um sítio mais ou menos pacato. Naquela altura jogava-se para fazer mal. Instalaram a Tertiro, ou seja, tudo o que vinha de fora de caminhões passava por Alverca, e aquilo, ou seja, a droga passou a entrar toda por Alverca, e houve muita vida destruída à conta disso. Muita mesmo. Pois. E a malta que ainda é viva disso. E malta que fez a vida à conta disso também, que ainda hoje é viva, mas não vamos falar nisso. Okay. Bom, mas fazia parte também, porque aquilo havia ali, vamos falar no Rank Xerox, aquilo era claramente apologia ao uso de drogas pesadas, prostituição infantil. Repara, não acho que seja apologia. É aquilo não era como o Peter Pan, aquilo era façam isto. Aquilo era o que era. Aquilo era simplesmente o que era. Essa malta vinha toda do movimento, que era como o Pedro falou, que era da Frigidaire e da Canibal, que teve origem nos movimentos estudantis e revoltas estudantis que houve em Itália. E dessa malta toda, que aquilo havia lá grandes extremismos e mesmo os grupos terroristas e tudo. E foi desse germe que depois surgiu o Animal, surgiu o El Vibre em Espanha. São praticamente irmãs ou descendentes. El Vibre ali o ADN. 1979. Acabou em 2005. Foi a primeira revista em Espanha a comentar a tentativa de golpe que houve lá depois quando morreu o Franco, depois houve a transição e depois houve uma tentativa de golpe uns anos mais tarde, no Parlamento e tudo. El Vibre, 5 dias depois, estava na rua com um número especial de golpe. Isso também, eles eram muito ativistas. Aliás, eles fizeram, agora com o Covid, houve um número especial que saiu só online em relação à pandemia. Estás a ver? Eu gosto muito de El Vibre isso tudo, mas eu ler online ou ler PDF não consigo. Eu acho que fui buscar um PDF ou fui lá tentar ver, mas ficou para ir para um canto esquecido. Mas há uma coisa, há um contraponto aqui engraçado, porque de facto parece ter havido uma mudança, porque eu não quero fazer associações diretas, porque estamos a falar de países e cenas diferentes, sim. Mas é curioso ver que nós estamos aqui a associar de facto a Animal, é muito curioso, a Animal é uma revista feita no Brasil, e nós estamos a falar de uma revista feita no Brasil, que agrega todas estas tendências europeias. Exato. Entram em Portugal, não é por Portugal, mas depois mais tarde, e de facto têm todas esta cariz punk, subversivo, social, críticas bastante violentas, mas não propriamente... Retratos violentos da sociedade, ou alguma franja da sociedade. Mas depois mais tarde vão surgir duas revistas, estou-me a lembrar de uma referência, já agora que estamos a falar de revistas, que é a Madrid, que surge com o apoio da Câmara Municipal de Madrid, com toda uma série de autores, mas muito mais experimental, formal, poética e calma, que vai ser influente em Portugal com LX Comics, que só aparece 4 números, que também dentro do mesmo espírito. Uma banda desenhada com uma nova geração de autores portugueses, mas mais experimentais, poéticos,
Ou seja, esta veia... Mais betinhos. Não, eu percebo o que o Pedro está a dizer. É a parte mais intelectual da nossa banda desenhada. Nós nunca tivemos uma BD. Também tinha lá os punks. Comercial, sim. Santa, mas eu digo que há aqui em Espanha há uma grande diferença entre o que é de Madrid e o que é de Barcelona. Certo. Sim. Madrid é classe alta e Barcelona é claramente working class. Não era a El Vibro, que era a linha Xunga. El Vibro é daqui de Barcelona. Era a linha Xunga, que era o estilo... Depois o Max abandonou um bocado isso. Eu antes, um bocado erradamente, associava a El Vibra com a grande movida madrilenha, de onde saiu o Almodóvar e uma série de músicos que estão sempre a darem na televisão, mas a El Vibra, que era editada pela La Cúpula. As edições La Cúpula, é muito de Barcelona, é muito catalã, mesmo até a relação que eles têm com França, com Itália, que fazem aqui fronteira, só podia ter saído desta cidade. E se formos a ver os autores espanhóis, que são os autores espanhóis que saíram na Animal, são quase, não serão todos, mas são praticamente todos de Barcelona. O Bernet é de Barcelona, só o Ortiz é que não era de Barcelona. O Javier Martín era de Barcelona, o Jaime, perdão. Acho que o Daniel Torres também é daqui, não sei, não tenho a certeza. Mas havia uma série deles que eram daqui. O Torres até talvez fosse o mais bem comportado de todo este grupo, se calhar, não? Provavelmente. Não sei se não será de Valência. Não sei. Uma coisa também convém dizer é que a Animal tinha um encarte a mau. Sim. Que era um encarte que começou logo desde o primeiro número e estava planeada desde o início, e também uma informação do Fábio Zimos, que é logo o projeto foi pensado, a ideia precisamente, foi pensada imediatamente a haver parte para autores brasileiros, autores nacionais. Curiosamente, isto lembra-me um pouco a experiência que houve com a Tintin, em Portugal, em que havia um espaço para autores portugueses, mas era basicamente 4 páginas no início e no fim da revista. Coisas muito diferentes. Sim, e houve autores aqui que eu gostava bastante. Aquele, o Pavanelli, que tinha assim um estilo bastante... parece quase luminoso, não é? Sim. Aliás, ele até chegou a fazer capa da Animal. E um autor que eu gosto muito, mas nunca consigo dizer o nome, tenho sempre a ler, que é o Adão e Luz Garay. O Adão e Luz Garay, que foi cá editado pela Devirtem, que é os dos Dalina. Exatamente. Também fez parte do... Era o quarto amigo dos Los Três Amigos. Exatamente. Pois, porque não havia propriamente uma... Como é que se diz? Porque a Chiclete com Banana foi uma coisa que surgiu mais ou menos na mesma altura. E eu também me lembro que eu gostei muito dos Piratas do Tietê e esse tipo de coisas, mas era como se fosse, lá está, é como ouvirmos estilos de música diferente, não é? Eram estilos de música. Estão os gajos. Comi muito, senhor, a sua mãe. Essa frase ficou-me escrita na cabeça. Tal como a do Batman. Sim. O segredo do morcego. O morcego. É verdade. Tu aposto como tens isso guardado, assim como... Bem, tens tudo guardado de uma forma exímia e com... Por acaso não, era isso que eu estava a tentar explicar. Olha, repara nisto. Não, que a estante dele caiu. Eu tinha isso guardado de uma forma exímia. Isto é o número 2. A capa do número 2 já anda assim. Epá, não... As coisas que eu tenho... Foi quando a estante caiu. As coisas que eu tenho são para ler e são para ser usadas. Não é para ter... Tento conservá-las, mas não guardo em plásticos. Olha, vocês podem dizer de uma forma direta... Quer dizer, eu não quero arriscar a dizer eu agora vejo que o teu desenho ou a maneira como tu organizas as histórias, tac, há aqui uma linha direta. Mas quer num caso, quer no outro, porque vocês ambos, apesar de ter, por exemplo, o Dário, o teu último livro tem bastantes registros, mas digamos que podemos dizer que o teu território principal será o do humor, não é? Sim. O Ricardo também tem feito agora coisas bastante diferentes, um pouco mais ou de aventura, ou este último livro, quase como uma espécie de reportagem, etc. Mas também, Ricardo, acho que não concordaste comigo, tens grandes raízes numa banda desenhada satírica,
até iria mesmo quase a gozar com uma série de clichês típicos que existem na banda desenhada. Mas vocês podem dizer que a Animal foi assim um fator bastante importante, não digo direto, não é? Agora vou começar a desenhar. Portanto, já trabalhavam, já desenhavam. Por exemplo, Dário, tu disseste que voltaste a pensar em ser autor. Sim, seja, qual foi a inflexão que aconteceu aí? Foi lá está. A banda desenhada que eu conhecia era de super-heróis e a franco-belga que cá chegava. Não sei se já havia seleções BD, mas se não havia seleções BD, havia jornal da BD e havia a Tintin clássico. Claro. Aquele género de BD não me atraía já a fazê-lo. Numa idade mais input, sim. Mas depois enjoei. É mesmo esse o termo, enjoei. Fui para outras paragens, estava mais ligado a jogos de computador e tudo. E esta revista Animal, a Chiclete com Banana, a Geraldão, trouxeram-me de volta e disseram: é possível fazer isto. Não tens que ter é claro que isso é tudo muito ilusório, mas não tens que ter uma perfeição de desenho por aí além, como os franco-belgas têm, o que é mentira. Tu basta olhar para o Laird e esquece. A Laird, desculpa, mas agora é mesmo assim, é algo fenomenal como autor. E o próprio Angeli também. Ou seja, o desenho deles parece que são falsamente simples. Eles são mesmo falsamente simples. Aquilo é muito complexo fazer o que eles fazem. E depois do trabalho de chegar àquele género de humor que cá não existia. Depois eu até disse isso no meu livro. Eu, com o geral, passámos a fazer os trabalhos que fizemos porque queríamos ler esse tipo de humor e cá não havia. Cá só chegou através das revistas brasileiras. Através do humor paulistano. Pois até tenho um livro que o Nuno Mendes editou antes de morrer, só sobre essa geração, com o Luís G também, e mais 2 ou 3. Agora perdi. Do género, sim. E também o tal filtro da BD europeia através do Brasil. E que era um ponto que eu queria lançar aqui. Continuamos a não ter acesso cá à tradução portuguesa a estes clássicos. Tiveste um livro do Max nas novelas. Estávamos a falar sobre isso nas novelas gráficas, que é o Vapor, mas já num estilo muito mais intelectual e reflexivo, que é o que ele tornou a fazer a partir dos anos 2000 para aí. Portanto, é um estilo completamente diferente do Max que estamos a falar aqui na Animal e que ele publicava na Elvira. É outro Max. Olha, eu, por exemplo, eu acho que o desconhecimento que os leitores portugueses têm de um autor como a Paciência é um crime. Olha, exatamente. O Paciência. O Paciência tem vários registros. Tem um registro mais busão, tem um registro muito mais onírico, muito mais pesado. É um autor brutal. Foi uma perda. A morte dele, à idade que foi, lá está, heroína, foi uma perda incrível para a BD europeia. E não temos cá nada dele. Nada. O Mattioli, até percebo alguma coisa, porque o pessoal tem medo de vender cá coisinhas para adultos que possam se confundir com livros para crianças. O Squeak da Mouse é um clássico. É editado em Espanha, reeditado em Espanha, editado em França, editado em Itália. Até na América lá chegou, mas cá em Portugal cá não temos público. Isso irrita-me, não sei. Mas antes de irmos aí, deixa-me só perguntar ao Ricardo qual foi a influência direta, ou como é que isso se alterou alguma coisa no percurso dele? Não, alterou sem dúvida, mas eu acho que foi mais uma legitimação de um tipo de coisas que eu já vinha fazendo. Que eu fazia na palhaçada, mas que não via publicado em lado nenhum. E eu acho que mais do que qualquer outra coisa foi um bocado aquela. Eu acho que quando tive a Animal pela primeira vez nas mãos, foi a primeira vez. Quer dizer, eu já teria lido Watchmen. Estou-me a mandar falar baixo. Já teria lido Watchmen, já teria lido Moebius e Bilal. Mas eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a ver histórias que não eram aquela estrutura, aquele tipo de história formulaica, tipo Joseph Campbell, em que tens que ter um herói de queixo quadrado que salva a donzela e mata o vilão, que é sempre feioso. Não! Tu podes escrever uma história sobre o vilão e se calhar é muitíssimo mais interessante do que sobre o herói. Ou podes, quer dizer, de repente, foi um abrir de uma caixa de Pandora, dar-me conta de uma série de registros narrativos e visuais que eram, olha, Tango, que eram mais até viáveis do que, de repente, quando eu
quando eu tive a Animal na mão, abriu-se um leque de possibilidades. Agora, em tudo o que eu fiz, a Animal não esteve sempre presente, mas talvez de uma forma subreptícia lá estivesse, porque eu ainda hoje é o tipo de coisas que enquanto consumidor, mais gosto. E isso reflete-se também naquilo que eu faço. Aí não há como negar a influência da Animal no meu trabalho. Agora, não é aquela coisa de, pá, agora vou pegar e vou copiar isto e aquilo. Até porque as coisas que eu gostava mais na Animal até são coisas que eu ainda tenho perfeita noção que não chegarei lá. Eu descobri o torpedo do Bernet na Animal. O Burton e Siever, talvez a minha preferida. E, olha, está falando de autores que já morreram e é extremamente difícil encontrar agora coisas deles editadas, mesmo aqui em Espanha. O do Segura e do Ortiz, eles têm muito mais trabalho para além do Burton e Siever, mas mesmo aqui em Espanha hoje em dia é muito difícil de encontrar. Não há, por exemplo, uma edição completa daquela série que eles fizeram, O Hombre, aquele spaghetti western pós-apocalíptico. O Hombre acho que é espanhol, desculpem lá. O Hombre acho que é um não, está em espanhol, mas eu digo que não há uma edição de todo, completa, uma coletânea total. Tens a certeza? Vai à procura. Olha que há. Eu não encontrei. Mas eu não procuro muito também. É só importante ficar para a memória futura que o primeiro fanzine que eu conheço do Ricardo, que eu vi em 98, era O Homem Cagalhão. Shit, man. Ele aqui falando do Ortiz e influências do Ortiz real. E pumba. Não, a gente fazia coisas dessas. Normalmente, eu acho que havia muita gente que não me gramava, porque eu tinha a mania de gozar e esse personagem era inspirado numa pessoa real. Era um tipo que vivia lá com uns amigos meus. Cada vez que ia para a casa de banho ficava horas lá. Então isso inspirou-me para fazer um super-herói que cagava, fazia assim, cagava barrotes super duros e usava como arma para derrotar os vilões. Eu ainda tenho que descobrir onde é que tenho essas cópias. Olhem, deixem-me fazer uma coisa que, se nós tivéssemos pessoas mais jovens a ouvir, iam dizer assim, ok, boomer, eu leio banda desenhada em formatos digitais, vejo coisas em PDF, sites, Instagram, etc. Mas, confesso que por uma razão de idade, dores de costas e olhos, prefiro ler em papel também. Mas o que eu perguntava era, se você, porque obviamente vamos fazer um juízo de valor sobre experiências que não são as nossas e, portanto, não temos direito de o fazê-lo desta maneira. Mas eu sinto mais vezes que já não consigo acompanhar a produção do que é feito hoje, porque de facto há muita coisa, não é? Está sempre muita coisa a acontecer e fico muito, muito feliz quando lá está, conheço pessoas que me alertam, vê isto, etc. Dou aulas, tenho alunos que estão atentos, etc. Mas, ao mesmo tempo, confesso que me sinto, lá está, nostálgico e velho, porque sinto que o acesso a revistas, ou seja, eu faço parte daquelas pessoas que têm saudades de haver revistas regular nas bancas com pequenos episódios, histórias curtas, não só até como cultor ou aspirante a argumentista de coisas curtas e continuo, era mesmo um formato que eu gostava de fazer. É uma escola. É uma escola. E sinto falta. Mas ao mesmo tempo também sinto que isso permitia um tipo de entrega e intimidade que eu sinto que hoje as coisas são mais rápidas. Mas lá está, isto pode ser mesmo o velho a falar, não é? Não é, tens razão. Não, tens razão. Hoje há demasiada informação. Por exemplo, a música. Há quanto tempo é que não surge assim uma grande banda como surgia antigamente? Havia aquela maior banda do mundo, depois apareciam 2 ou 3. Hoje em dia, como há demasiada informação, não sei, há demasiadas coisas. E está tudo mais industrializado, não é? A sensação que dá. Não sei, eu já nem sei. Muito sinceramente, acho que hoje em dia perdemos-nos. Eu aí sim foi ultrapassado pelo tempo, porque duas coisas. Primeiro, estou sempre a contar isto, que é, obviamente, quando era jovem, eu tinha amigos, comprávamos discos, gravava-se, ouvia-se, tínhamos disponibilidade. Hoje não tenho tempo para me sentar para ouvir música. Também é verdade. E há duas coisas que eu sinto-me velho. Uma é olhar para os cartazes dos festivais de verão e de repente os únicos que eu conheço é tipo Nick Cave, ou assim, os mais velhos. E, oh meu Deus, estou mesmo velho, só conheço. Eu este ano vou a Gorilas com as minhas filhas.
A sério? Olha que tenho aí um bilhete para o Primavera Sound que foi comprado O antes que é da que as tuas pandemia. filhas fizeram para ir ver essa macacada? Tenho 2 filhas que gostam, pá. Tenho 2 filhas. Houve uma que ele, quando apareceram os gorilas, eu gostava. Ela antes de dormir punha-lhe o DVD com os videoclipes e foi assim que foi influenciado. Olha. Não está Boa má. indagação. Está a crescer bem. Depois tenho outras duas. Uma é mais K-pop e outra gostou de gorilas e tudo. Portanto. Eu, como não sei se sabes, mas o K-pop é o que não falta à minha volta, mas nope. Pois é. Olha, mas há uma outra coisa sobre música que é curioso, que é eu uma vez estava a dar uma aula, estava a falar com os miúdos sobre música, não sei o quê, e um aluno disse, eu gosto muito de rock antigo. E eu, fixe. E eu pensei, Deep Purple, Black Sabbath, que é o que o meu pai ouvia. E ele disse, um bom Nirvana. Bem, eu... Não, ele tem razão. Ele nasceu, é verdade. nasceu depois do Kurt Cobain morrer. Aliás, foi um gajo que inventou o rock, toda a gente sabe. Eu tive uma conversa no mundo da banda desenhada. Tenho um colega de trabalho académico, estávamos a falar que ele trabalha sobre o Chris Ware e disse: lembro-me. Aliás, deves-te lembrar quando saiu o primeiro Acme, que não se percebia muito bem o que era aquilo. E ele: não, porque eu não tinha nascido ainda. E eu disse: God damn it, meu. Porque é bem mais novo do que eu. E realmente, isso acontece. E às vezes nós também temos que ter um bocadinho de nos recordarmos que nós também quando ouvimos os nossos pais a dizer Otis Redding é que era música, também dizemos, tenha lá calma, deixa lá, isso é a tua cena. Mas de facto, pronto, não escondo que há este frisson de nos lembrarmos do prazer que era procurar, não ser... E depois havia também, talvez seja um pensamento elitista, que era o facto de tu conseguires arranjar a revista, não é? E sabias que era difícil, era uma conquista, talvez, não sei. Animal e bicicleta eram isso. Não tinhas o acesso que tens agora a livrarias BD, sei lá, tu consegues arranjar tudo pela internet. Sim, mas as revistas estão a morrer, não só de BD como as outras todas, estão a morrer, é horrível. Essa tu vais à França e há carradas. Mas cá, aqui, enfim. Não, mas aí estamos a falar de um problema em Portugal que tem a ver com o facto de nós ser... ainda hoje falei sobre isso, tive um lançamento, que é os círculos concêntricos de poucos hábitos culturais, maus hábitos de leitura, pouco poder económico. Tudo isto unido, porque a verdade é que o Ricardo tem razão. Em França, por exemplo, uma coisa muito simples, não é que eu conheço muitas pessoas, mas eu falo com uma família francesa, estamos a falar de pessoas de 40, 50, 60 anos, e dizem, sim, conheço alguma banda desenhada. Vais à casa deles e há uma prateleira... mais do que tu, exato. É só o que eles conhecem, exato. Faz parte do consumo. Quando umas pessoas portuguesas dizem, eu não leio banda desenhada, para já é com um desprezo imediatamente, porque isso é para atrasados mentais. Portanto, são coisas enfiadas umas nas outras de fatores que levam a que haja, de facto, muito pouco impacto e muito pouca circulação. É uma pena. É um desgosto que eu tenho. E é difícil de vencer. Mas voltando ao Animal e à Vaca Fria, porque é que desta míria de autores e que sabendo o impacto que esta revista teve, e a Chiclete com Banana... Eu não sei se teve, eu já agora pergunto a vocês que são mais velhos e viveram a chegada da revista. Era o que eu estava a dizer. Eu às vezes tenho dúvidas sobre isso. Ricardo, não, acredita, havia poucas, as que haviam emprestavam-se, pessoas que normalmente não liam BD, liam a Chiclete com Banana, liam a Animal e gostavam, pessoas que não liam BD, entende? E mais tarde, a devir, através do José Freitas, teve uma edição portuguesa da Chiclete com Banana. Sim. Não, essa eu tenho. Isto, segundo me consta, vendeu muito bem na altura. Na altura até o Angeli publicava tiras no Diário Notícias, que eu fiz coleção disso. Agora... O que eu notei foi, às vezes, é um problema. Por exemplo, eu estou-me a lembrar, um dos autores que está nesta revista, também que descobri aqui, era o Villemin. Lembram-se do Sim. Foi cá editado. O Villemin, o problema é que este tipo foi publicado cá. Sim. Publicado cá numa Herman Piripiri. Piripiri, anedotas do Herman, que tinha também o Volinsky e tal, mas, digamos, a oferta geral daquela coleção, que eu me lembro, não era propriamente boa. Eu acho que ele ainda trabalha na Charlie Hebdo, o Villemin. Está lá, está na Charlie Hebdo, sim senhor. Mas isto, por exemplo, eu queria comparar com uma outra coisa. Lembra-me uma coisa, que foi quando saiu o Gato do Rabino, o Gato do Rabino, dizer português e francês, o Gato do Rabino, do João de Sefar,
que saiu cá numa coleção da Público e da ASA, mas diluído numa série de coisas que não era da mesma qualidade. Esse é o problema das coleções, não é? Que as coisas, ou seja, quando há uma coisa que é particularmente especial, às vezes fica um pouco diluída numa oferta menos feliz, talvez, não é? De facto, o Torpedo... Sim, há um olhar um bocado sobranceiro para esse tipo de banda desenhada. Mesmo, eu dei-me a conta há pouco tempo que houve uma edição portuguesa da Clara de Noche do Bernet, que para mim, eu adoro o Bernet, pronto, é dos meus autores preferidos. Eu vá-me olhar para aquilo, acho que nunca na vida vou conseguir chegar nem perto da capacidade de síntese que ele tem do jogo de sombra e luz. Acho genial. Mas eu acho que este tipo de autores passa em Portugal como uma coisinha... O Torpedo cá, eu lembro-me dele sair na Futura. Uhum. Eu lembro-me dele sair na última edição, na última vida do Mosquito. E acho que saiu antes da Animal. É provável, mas eu descobri eu fui verificar e um volume saiu antes de cá no Animal. E outra coisa, o Torpedo também, eu vou dizer um disparate, mas não saiu também num zine qualquer do Strompa? Ele tinha o Tornado, que era a paródia do Torpedo. Estupidez, ok. Eu estou aqui a misturar fios, peço desculpa. Ele tinha o Não, saiu foi o outro. O Kraken também saiu no Animal. Não o Kraken saiu no Animal. Olha, comprei agora este ano a coleção completa da... Também tem aí. Outra série. Mostra. Séries assim mais recentes que têm a ver com o animal e que eu recomendo. Este é que toda a gente conhece. Isso é muito bom. Comprei em Nova Iorque. Excelente. Isso é muito bom. E tem a ver com o teu livro, Dário, o Fogo Sagrado. Este aqui também tem a ver. Outro autor que saía no Animal. Estes não eram os primos Del Parque? Não eram? Não, isto é sobre a juventude dele. Até mais ou menos à morte da mãe. Ele tinha uma série que era Os Primos Del Parque. Mas o autor é o mesmo. É o mesmo autor. Sim, é o mesmo autor, sim. Mas isto é outra coisa. Tem que carregar esse. Olha, isto é o segundo, que ele antes deste tinha lançado um, que este chama-se Sempre Teremos 20 Anos. Ele antes lançou um que é Nunca Teremos 20 Anos, que era sobre como os avós se conheceram durante a Guerra Civil de Espanha. Ok. Mas isto fala também do período de Alvíbora, como é que ele começou na BD. Por isso é que eu digo que tem a ver com o Fogo Sagrado de alguma forma. Ambos os livros têm a ver com esta nostalgia de velhos punks. E eu gostei dos dois livros por isso. Tem que comprar esse. Esta série também desculpa, eu estava a confirmar, o Raymond Martin também publicava na Animal. Publicava na Animal, por isso é que eu estou a dizer. Sim. Eu mais tema, não me lembrava qual era. Tinha o Sangue de Bairro, tinha uns... Ele publicou umas quantas soltas também. Isto saiu agora em Espanha, agora em Espanha não, há uns anos, que é a série negra. Também aproveitando o Torpedo, cá até vendeu bem, é muito coisa. Nunca saiu cá nada disto. Se calhar é um bocado mais forte demais, se calhar julga-se. Talvez seja, não sei. A sensação que me dá é que isto houve aqui uma revolução de BD que aconteceu no Brasil, e aconteceu em Espanha, e aconteceu em Itália, e mas cá não. Aqui parece que não aconteceu nada. É a sensação que me dá. O pessoal ainda quer cowboys. E isto para mim é um marco na banda desenhada. Para mim há um antes de Animal e um depois de Animal. Para mim, pelo menos, é a ideia que eu tenho de... Não, o Resgatou-me como autor mudou-me a minha vida, porque se eu não fizesse BD, não sei o que é que andava a fazer. Eu lia, de certeza, mas não sei que radóbia é que eu teria. Se calhar, não sei. Sim. Eu também. A mim legitimou as minhas palhaçadas. Eu percebi, primeiramente, coisas que eu achava que só servia para limpar o rabo, comecei a pensar, se calhar isto pode ter alguma validez. Há aqui algo que eu consiga atingir. Ou então não. Eu um dia depois contou, uma vez que... se calhar o Pedro conhece esta história. Uma vez que eu submeti umas coisas para a Marvel. Mas olha, foi a melhor carta de rejeição que eu tive na vida. Era o Joe Quesada na altura, o editor-in-chief, e o gajo foi super construtivo. Até dava lá os livros que eu devia de estudar para aprender a desenhar como deve ser e tudo. Mas eu acho que, na verdade, o teu estilo é curioso, porque quando tu enviaste, a Marvel ainda tinha muito o in-house, e foi preciso passar 10 anos para haver muito espaço para pessoas a desenhar dentro do teu registro mais
livre, bonecado, digamos assim? Não, eu mandei na altura, porque foi na altura que a Marvel andava, isso depois não aconteceu, mas eles queriam reavivar a Epic Comics. E por alguma razão aquilo houve ali mudanças nas FIAs e isso acabou por não acontecer. Foi um bocado por isso. Eu não ia lá propriamente com vontade de desenhar o Thor ou o Capitão América. Eu nunca almejei tão alto. O máximo que eu tentei foi logo no início do... Não se perde nada. Uma rejeição é sempre garantida. Olha, espera aí, Dário, Dário, tens de repetir outra vez. Qual foi o máximo que conseguiste? Foi... nunca almejei assim lá para fora e nada disso. Foi mesmo a LX Comics, em que recebi eu e o Geral recebemos uma cartinha do João Paulo Coutinho, faleceu agora entretanto, a dizer, pá, a malta riu-se e tal, continuem, mas eu ainda não dá para isso. E pronto, lá continuamos. Não, para maluco. Sim, deve ter para aí a carta em algum lado, eu não deito nada disso fora. Olha, nós já vamos em 50 minutos. Eu acho que, não sei se acham que querem dizer alguma última declaração sobre Animal, mas de facto foi uma revista que deixou saudades. Não sei se esta conversa foi exatamente apenas sobre a revista, mas espero que tenha servido para abrir muitos temas sobre a forma como adquirimos revistas, o que é que elas significavam, o que é que elas significavam para nós. E lá está, um alerta, eventualmente, a algum editor que possa ouvir, que havia pelo menos 3 clientezinhos para comprar uma coisa qualquer. É tão triste. Mas pronto. O que eu queria dizer sobre a revista Animal é que realmente foi o tal chamado raio de luz, o abrir de uma porta a mostrar o mundo que existia lá fora e que nós, nos nossos subúrbios e no nosso Portugalzinho, não sabíamos que existia e que podíamos trabalhar em algo naquela onda, naquele registro. É engraçado que a Furiar era mesmo incrivelmente diversificada. Olha, estou a ver aqui um nome. Sim. O Matotti. Lustal, exato. Bernet. Sim. O Max. Sim. O Jaque com o Itarragos, o pobre homem, estou sempre a estragar mal o nome. Depois o Fernando de Felipe. Os Hernandes. Este desapareceu nunca mais. Os Hernandes. A Tank Girl do... O Kamakurga com o Cowboy Hank. Matotti. Pá, isto era uma diversidade do caraças. Não se pode dizer... por exemplo, mesmo que isto seja injusto... Olha, eu vou falar no gajo. Isto é o Black Decker, não é do... Do Black Decker. Isso não é do Black Decker. Não. É o museu. Este é o ADN. Eles estão a reeditar a obra toda do Frank Flip. Quem? SCC Comics. Desculpa. Okay. É porque, repara, não só falar da revista Epic Comics, é um género, mesmo a Metal Hurlant, mais ou menos, enquanto que a Animal era mesmo, tu não sabes o que é que vai sair lá, não é? Exatamente. Era completamente... Não, foi o meu primeiro contacto com o que se pode chamar banda desenhada independente. Eu não sabia que isso existia até ter lido a Animal pela primeira vez. Foi para mim as portas que a Animal abriu. Foi de repente perceber, não, existe aqui todo um mercado que é vasto e que eu não fazia a mínima ideia que existia. Não é? O Firkin the Cat do... Como é que ele se chama? Do Hunter Thompson. Hunter Thompson, exatamente. Hunter Thompson não. Ant Emerson. Hunter Thompson é o escritor, meu. Exatamente. Da cigarrilha. O Ant Emerson. Fica então... Um dos maiores do underground britânico. Fica então aqui o nosso profundo agradecimento aos editores, publicador da Animal e à Movida brasileira de ter feito um favor a Portugal, de ter alertado para o que é que estava a acontecer nas nossas costas, no fundo. Exatamente. E é isso é que é de espantar, entende? 30 anos depois, ou 35, já não sei quanto tempo é que isto foi, eu continuo a ficar espantado. Como é que ainda hoje a gente diz que não, isto não, na altura não, hoje não, nunca não. Enfim. Nunca não. Isso é um bom slogan de coisa. Bom. Olha, só uma pergunta tem a ver com a época. Will Smith já te ligou a perguntar o que é que se passa com o nome deste programa? Não, ainda não. Olha um gato! Deixa-me só ver. É porque este nome é perigoso. Este nome não tem graça nenhuma, tens que mudar o nome do programa. Deixa-me ver se tem alguma coisa no Twitter, mas acho que não. Já vou verificar. Bom,
Não, mas este programa, atenção, este hoje não é o 3 graus de carequice, não é? Tá. Conversa à parte, não é? Não, até porque eu já não corto o cabelo há bastante tempo, precisamente por isso, que eu estava na esperança de ser convidado e que não podia ser para o carequice. Não ficava bem. Exato. Não, isto foi um corte de cabelo que saiu mal. Eu tenho uma grande juba também. Fui um barbeiro barato. Bom, vá. Rapazes, obrigado. Nada. Até breve. E obrigado por terem assistido. Até breve. Tchau, tchau. A gente vê-se por aí.